Nós começamos no domingo passado essa série de mensagens, É Preciso Amar, e nós falamos a semana passada sobre algo muito importante, né? O princípio de todas as coisas. Nós falamos sobre é preciso amar a Deus. E eu, compartilhando essa mensagem de domingo passado, eu lembrei os irmãos que um povo foi chamado para possuir uma terra, e essa terra prometida, onde viviam várias pessoas que tinham, a cultura era totalmente diferente, e a adoração a outros deuses era a adoração daquela cultura. E quando Jesus ele fala, né, quando Deus fala para aquele povo, olha, vocês vão possuir uma terra, a terra que eu prometi, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Portanto, eu vou escrever algumas coisas para vocês, alguns princípios que vocês precisam levar para essa terra. E o primeiro princípio foi: ame a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós estamos numa cultura onde nós estamos bem parecido com essa época. Parece que nós estamos vivendo nessa terra que mana leite e mel. O Brasil é um país muito bom para se viver. Nós não temos guerra, nós não temos grandes catástrofes naturais, mas nós estamos inseridos numa cultura onde as pessoas adoram Deus de todas as formas. E nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós estávamos reunidos com a liderança alguns meses atrás e conversando um pouco sobre como nós, para onde nós queríamos levar a igreja, como nós queríamos conduzir a igreja. E nós chegamos a uma conclusão juntamente com a liderança, e essa conclusão onde nós chegamos nessa frase, que a igreja, ela precisa existir para quê? Primeira coisa, para amar a Deus. Segundo, amar aos outros. E terceiro, servir ao mundo. Nós precisamos ter uma igreja que tenha essas características. Uma igreja que ame a Deus, uma igreja que ame aos outros e uma igreja que sirva ao mundo. E por isso que eu preparei essa série de mensagens, para a gente estar refletindo um pouco sobre isso. Nós falamos semana passada sobre amar a Deus. Nós vamos pular a do meio, porque eu vou fazer no próximo domingo, e já pegando aí o culto de Natal, e também a terceira ali que nós vamos compartilhar hoje, servir ao mundo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema, é preciso amar e servir. Eu quero convidar você para fazer a leitura em Gálatas, capítulo 6, o verso de número 8. Apenas um versículo hoje para a nossa meditação, mas um versículo muito rico, uma pequena porção da palavra de Deus, mas que nos dá uma instrução maravilhosa. Gálatas, capítulo 6, o verso de número 8. Antes de nós fazermos essa leitura, eu vou interromper um pouquinho. Nós vamos fazer um culto de passagem de ano. Nós vamos estar reunidos aqui dia 31 de dezembro, aliás, aqui não, no prédio amarelo. Nós vamos fazer um culto às 10 horas da noite. Após esse culto, nós vamos fazer um jantar. E eu estou pedindo para que as famílias que vão participar, para estar trazendo alguns ingredientes, alguns alimentos. E nós fizemos uma lista. Então, se você for participar, eu quero pedir para você, se você puder, trazer algum desses alimentos aqui da lista, para você colocar o seu nome na frente, tá bom? Enquanto a gente compartilha aqui da mensagem, eu quero pedir que os irmãos passem aí a lista, tá bom? Não deixe parado. Você pode pegar aqui, Miriam, por favor? Então vocês vão aí circulando para mim, tá bom? Gálatas 6, o verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mais uma vez,
porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor nos abençoe e nos toque com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando no final do ano e muitos irmãos, muitas irmãs, muitas famílias acabam tirando férias, acabam aí tendo um momento de férias nesse período. E muitos dos nossos irmãos e irmãs vão viajar, vão fazer outras coisas, Inclusive eu tenho sentido falta de muitos irmãos que são firmes na igreja, mas que não têm vindo. Mas quando nós temos esse momento de férias, esse período de férias, é muito bom quando nós podemos, nem todos podemos, mas quando podemos, fazer uma viagem e se hospedar num hotel. Então, é uma coisa maravilhosa, não é? O que você faz lá no hotel? Você faz o almoço, você prepara o café da manhã, é isso que você faz? Não, né? Você acorda e quando você está hospedado num hotel, nem a cama você arruma, não é verdade? Nós assim, ferrapado igual eu assim, não é acostumado muito com essas coisas. Aí eu e minha esposa, vou aproveitar que ela não está aqui, ela está ensaiando as crianças. A gente foi num hotel para fazer um encontro de casais, e quando nós chegamos lá, dormimos, e ao amanhecer, ela acordou, arrumou a cama, dobrou o cobertor, arrumou o travesseiro, e fomos para a palestra. Quando chegou lá, estava tudo trocado. Ela falou: meu Deus, mexeram no quarto. E aí eu falei: é claro, a camareira veio aqui, arrumou e trocou, Então não precisava arrumar a cama. Eu falei: é claro que não. É muito bom, não é? Aí a gente vai já para o restaurante do hotel, e está aquele café da manhã maravilhoso, tudo prontinho. A gente se delicia daquela mesa maravilhosa, daquela mesa farta. É muito bom, não é? Não é verdade? É muito bom. Mas, na realidade, isso é bom no período de férias. A palavra de Deus, não só nesse texto, mas se você fizer um estudo sobre serviço, você vai entender que aos olhos de Deus é muito melhor servir do que ser servido. É muito melhor dar do que receber. É muito melhor você fazer do que alguém está fazendo para você. Talvez assim, no nosso modo de ver as coisas, é muito bom ser servido, Esse momento do hotel, esse momento de ficarmos de férias é muito gostoso. Mas na vida, no dia a dia, na realidade, o servir é muito melhor. Mas o mundo, ele nos oferece essa opção de ser servido. E muitas pessoas estão preferindo ser servido do que servir. Mas aos olhos de Deus, aquele que tem mais valor é aquele que serve e não aquele que é servido. Deus vai contra essa cultura. E esse texto de hoje, ele nos traz algumas coisas interessantes. Eu vou compartilhar um pouco mais profundo sobre o texto, mas no primeiro momento, eu quero fazer uma pergunta para você. Aqui não está funcionando. Agora foi. O que motiva você a servir? Nós precisamos estar motivados para poder servir, para poder fazer alguma coisa. E fazendo esse estudo, preparando essa mensagem, eu li uma passagem que John Piper é um ótimo pastor, Ele tem mensagens maravilhosas, ele tem livros escritos maravilhosos. Eu te aconselho a ler, os livros de John Piper. E em uma de suas mensagens, ele fala sobre essa questão de servir, e ele traz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, não sei se vai dar aí para você acompanhar. A fé
tem um apetite insaciável por experimentar o máximo possível da graça de Deus. Assim, a fé empurra em direção ao rio, onde a graça de Deus flui mais livremente, ou seja, o rio do amor. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, e ele fala o seguinte: o que nos impulsionará a cumprimentar estranhos quando sentimos tímidos? E eu percebo que muitas vezes, muitas pessoas têm essa dificuldade de, mesmo nesse ambiente da igreja, de cumprimentar às vezes alguém que está nos visitando, alguém que veio pela primeira vez na igreja, ou mesmo na questão das ruas, e principalmente essa cultura de Franca. A cultura de Franca, ela traz essa marca, As pessoas não se cumprimentam muito. Às vezes você sai pela rua, você tem um ou dois bom dia, quando você sai pela manhã. Mas é interessante, quando nós mudamos para Campinas, nós começamos a reparar isso. A gente ia ao supermercado de manhãzinha e todas as pessoas que passavam por nós cumprimentavam: bom dia. Aí você respondia: bom dia. E aquilo parece que mudava, tem uma campineira aqui, eu acho que ela falou assim: não é bem assim não, Mas pelo menos onde eu morei era assim, As pessoas se cumprimentavam e davam bom dia. Mas o que te impulsiona a fazer isso? Essa é a pergunta. O que te impulsiona também, ou o que nos impulsiona a ir até um inimigo e suplicar a reconciliação quando nos sentimos indignados? A palavra de Deus nos diz, e nós compartilhamos um pouquinho hoje na escola dominical sobre isso, que mesmo aqueles que nós consideramos inimigos ou inimigos de Deus, nós precisamos amar essas pessoas e orar por essas pessoas. O que nos impulsiona a fazer isso? Ou então, o que nos impulsionará a ofertar quando nunca o fizemos antes? O que nos impulsiona a trazer aqui na casa do Senhor o nosso dízimo, ou a minha oferta, ou a sua oferta? O que nos impulsiona a fazer esse ato? E é interessante que Paulo ele fala sobre isso, em uma de suas cartas aos Coríntios. Ele diz: olha, que não seja por constrangimento, que não seja também por obrigação, mas aquele que dá com alegria. O que te impulsiona a contribuir na casa de Deus? Não só na casa de Deus. O que te impulsiona às vezes a ofertar algo para alguém que está precisando, alguém que está passando por necessidade, alguém que não tem um alimento para comprar, alguém que não tem o dinheiro para pagar as suas contas, Não tem o dinheiro para comprar um alimento, não tem dinheiro para sustentar a tua casa. O que te impulsiona? Ou também, o que nos impulsionará a falar aos nossos amigos, aos nossos colegas sobre Cristo? O que nos impulsiona para falar desse amor de Jesus? Nós estamos chegando aí no Natal. O que te impulsiona a falar para os seus amigos de Jesus? O que te impulsiona também a atravessar a cultura com o Evangelho? E quando eu digo atravessar a cultura com o Evangelho, é quando você olha e todo mundo está fazendo algo que é muito legal, mas você percebe que aquilo, apesar de ser parte da cultura, não agrada a Deus. O que te impulsiona a atravessar essa cultura com o Evangelho? O que te impulsiona a falar para as pessoas: olha, isso está errado? O que te impulsiona também a ajudar pessoas necessitadas, em campanhas? Eu tenho visto alguns irmãos, ajudando algumas pessoas aí, olha, e às vezes surge lá no grupo do WhatsApp, estamos vendendo pizza para ajudar o fulano que está com câncer, está passando por um processo. O que te impulsiona a comprar? O que te impulsiona
a vender, ajudar essa pessoa. John Piper ele diz o seguinte: nenhum desses custosos atos de amor acontecem de repente. Nenhum desses atos custosos de amor acontecem de repente. Eles são impulsionados por um novo apetite, o apetite da fé por uma mais plena experiência da graça de Deus. Deixa eu tentar explicar aqui um pouquinho sobre isso. O que o pastor John Piper está dizendo aqui com isso é que quando nós experimentamos da graça de Deus, nós somos impulsionados a ter esses atos de amor. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos a nossa fragilidade. É quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos o pecado que habita em nosso coração, na nossa vida. E Paulo ele vai a fundo nisso. Ele fala assim que muitas vezes ele passou por isso. Ele diz: olha, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas o que eu não queria, ou seja, o pecado, ele acaba fazendo. Ele fala: olha, isso é uma coisa tão forte na minha vida, eu não consigo. E quando eu olho para a minha vida como um pecador, eu olho que eu, por minhas atitudes, pelos meus pensamentos, eu merecia o castigo eterno de Deus. Mas Deus, Ele olha para nós e Ele retira, Ele afasta esse juízo da nossa vida. Isso é a graça de Deus. Mesmo eu merecendo ser lançado no inferno, Deus me tira dessa posição e me dá uma condição para estar na presença dEle. Não porque eu mereço, mas porque Ele me amou a tal ponto de perdoar todas as minhas transgressões. O que John Piper está dizendo aqui é que quando nós enxergamos essa graça de Deus na nossa vida, é como se nós abríssemos um apetite tão grande da fé, que nos impulsiona a ajudar as pessoas, a contribuir com a obra de Deus, a fazer atos de bondade, a ter atos de misericórdia na nossa vida, no nosso dia a dia. Olha, eu não sei se você prestou atenção e se você tem a mesma percepção, mas o Brasil, ele é um país tão patriota, tão patriota. Eu sou fã de Fórmula 1. Se você quiser me agradar, um dia que estiver passando corrida fora dos horários da igreja, senta comigo para assistir uma corrida de Fórmula 1. E aí, todo mundo vai dizer o seguinte, né? Claro que você gosta de Fórmula 1, porque você assistiu o Ayrton Senna correndo. Não é verdade? É verdade. Aquele homem, ele tinha um patriotismo. Toda vez que ele vencia uma corrida, ele pegava uma bandeira do Brasil e ele dava mais uma volta na pista com a bandeira do Brasil. E quando ele subia no pódio, ele subia muitas vezes enrolado nesta bandeira. E quando ele ganhou pela primeira vez aqui no Brasil uma corrida, que é o sonho que ele tinha por causa do seu patriotismo, as pessoas ficaram tão eufóricas que quando ele parou o carro, eles pularam a cerca, a torcida pulou a cerca e invadiu aquela pista. E foi uma loucura, o patriotismo estava ali presente naquelas pessoas. O grande problema disso
é que muitas vezes nós somos tão patriotas que nós esquecemos muitas vezes que nós somos cidadãos dos céus. A nossa raiz está tão fundada, está tão firmada aqui nesse lugar, que nós esquecemos muitas vezes que vamos partir. Eu compartilhei disso aqui alguns dias atrás. Um homem querido no Brasil, um apresentador querido, por mais que você não tenha paciência de assistir o programa dele, mas ele é querido pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia. O homem foi lá, morando nos Estados Unidos, porque lá era mais seguro para viver, era melhor para se viver, e ele viajava para gravar os programas e voltava de novo para os Estados Unidos. Augusto Liberato, Gugu, e ele lá na sua casa, na sua mansão, subiu para arrumar alguma coisa, um pedaço do teto desabou, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Saudável, um homem que esbanjava novo, 60 e poucos anos. Quem garante que nós estaremos aqui na semana que vem? A nossa pátria, ela não é o Brasil. A nossa pátria é o céu. E nós precisamos atentar para isso. A nossa pátria é o céu. O versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. E muitas pessoas, nesse sentido, eles têm semeado, para a sua própria felicidade. Muitas pessoas estão preocupadas apenas com a sua felicidade. Se eu vou ser feliz, então está tudo bem, está tudo certo. O importante é que eu seja feliz. O importante é que eu esteja satisfeito com as coisas da minha vida. O importante é que eu estou satisfeito com a vida com isso que eu estou vivendo. Então o que importa é a minha felicidade. E também, aquele que semeia para a sua própria carne, ele semeia também, como se fosse a minha própria prosperidade. Não importa se todo mundo está indo de mal a pior, o importante é que no meio dessa crise eu estou conseguindo ir bem, eu estou conseguindo ajuntar coisas, eu estou conseguindo prosperar financeiramente na minha vida. Aquele que semeia para a sua própria carne também, ele só está preocupado com o seu bem-estar. Ele não se preocupa com outras pessoas. Ele não se preocupa se alguém está achando ruim alguma coisa. O importante é eu me sentir bem. O importante é eu ir em algum lugar e estar bem. O meu próprio bem-estar está acima do outro, o outro que se vire. Existe uma frase muito conhecida no nosso meio, e essa frase diz assim, me ajudem aí: o incomodado aqui. O incomodado aqui. Por quê? A pessoa está pensando no seu próprio bem-estar. Está pouco se lixando se o outro está gostando ou não. O incomodado é que se mude. Mas Paulo também, antes de eu passar para as sementes do Espírito, a nova versão transformadora, ela traz o seguinte: quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza a ruína. A nova versão transformadora: quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. E você viu que ele acrescenta ali: aquele que vive para satisfazer a sua natureza humana. Meus irmãos, Paulo também, ele traz para nós algumas coisas importantes quanto a semear
para o Espírito. E ele diz: aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando semeamos para o Espírito, eu não penso na minha própria felicidade, mas eu penso na felicidade de todos. Deixa eu falar uma coisinha. Presta atenção nisso. Você percebe quando é um amigo e irmão de verdade? Quando você troca de carro e aquele irmão fica alegre por você. Quando você conquista a vaga de um trabalho e aquele irmão ou irmã fica feliz por você. Quando você passa num vestibular e aquele irmão e aquela irmã, aquela irmã não se contenta de felicidade. Esses são os que semeiam do Espírito. E aí, quando eu semeio do Espírito, eu preciso pensar na prosperidade de todos. Se eu estou bem empregado e tenho um bom salário, eu preciso dobrar o meu joelho para orar por Franca, para orar por aqueles que estão desempregados, para orar por aqueles que estão indo mal. Aquele que semeia do Espírito, ele não pensa no seu bem-estar, mas no nosso bem-estar. Não basta apenas ele estar bem ou se sentindo bem em algum lugar ou com alguma coisa, mas ele quer ver todos bem. Ele quer ver aqueles que o cercam também se sentindo bem, seja o que for que estiver fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós transferimos a nossa cidadania para os céus, nos tornamos forasteiros e peregrinos aqui. Enquanto nós estivermos arraigados aqui nessa pátria, nós seremos egoístas, nós seremos presunçosos, arrogantes e muitas outras qualidades eu poderia falar. Mas quando nós transferimos a nossa cidadania para os céus e nós entendemos que isso aqui é só uma passagem, é só um momento da história, então nós começamos a pensar diferente, a agir diferente e a agir com o Espírito de Deus. Olha, eu estou já encerrando a mensagem dessa noite. O apóstolo Paulo, ele diz também, lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: pois ele quem? Ele quem? Jesus. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, apesar de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Assumindo a forma de servo. Jesus nunca perdeu a sua posição como Deus ou como rei, mas no momento que ele esteve aqui na passagem, e aí Paulo ele fala assim que ele assumiu, reconhecido em figura humana, tornando-se semelhante a homens, ou em outras palavras, quando Jesus se encarnou, quando Jesus no dia de Natal nasceu da Virgem Maria, ele assumiu essa forma como eu e você. E ele assumiu essa forma, ele não deixou de ser o Deus Jesus, mas ele estava mostrando para nós que enquanto ele estivesse aqui nessa passagem, nesse momento da história, ele seria um servo. E em vários momentos, se você fizer um estudo aprofundado, Jesus vai mostrar até para os seus discípulos
quando ele pega uma criança, né? Os discípulos eles estavam querendo tirar as crianças, os garotos dali, e ele olha, não deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E logo após ele começa a ensinar aqueles homens sobre a servidão. E aí ele pergunta assim: olha, se vocês querem realmente ser o maior no reino dos céus, então vocês têm que assumir a forma de servo, porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Jesus não precisava nada disso, mas ele optou por assumir a forma humana. E aqui no nosso meio, enquanto ele esteve aqui, né, segundo os teólogos, Jesus viveu até os 33 anos de idade, foi crucificado muito novo, mas nesse momento ele estava aqui para servir. Onde eu quero chegar com isso? Eu não sei o que você tem pensado, mas todos nós somos chamados a servir, de alguma forma. E quando eu falo servir, eu não estou dizendo só vir e fazer parte de um ministério da igreja. O que você faz? Qual é a sua profissão? Alguns ainda não têm profissão, são estudantes. Você é chamado primeiramente para servir aí, aonde você pensou. Você é chamado para ser um servo de Deus, com o seu trabalho, para abençoar pessoas, para abençoar aqueles que estão à sua volta, para abençoar a firma que você trabalha. Você precisa ser um funcionário, se for um funcionário, que abençoe a empresa onde você trabalha, para que essa empresa cresça e gere mais serviço, gere mais emprego. Você precisa pensar em servir quando aquelas pessoas necessitadas te procuram. Quando você vê lá alguém anunciando da igreja: olha, estamos vendendo, fazendo uma campanha de pizza para ajudar a arrecadar dinheiro para uma pessoa que está com problema de câncer. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha mesmo que a pessoa que está lá com câncer quer que alguém faça uma campanha de pizza para ajudar? Ou ela queria estar bem de saúde e trabalhando? E sabe o que fazemos muitas vezes? Ou na maioria das vezes? Algumas vezes nós não compramos, e algumas vezes nós compramos a pizza para ajudar. A gente deveria dar esse dinheiro sem pegar a pizza. Pensa bem. Aquela pizza da campanha não ia fazer diferença nenhuma para você. Nós somos chamados também a servir na casa de Deus. Meus queridos, meu coração corta quando o conselho precisa se reunir e eleger a liderança da igreja. As pessoas não querem. Meu coração corta quando nós anunciamos que estamos precisando de alguém para ajudar nos ministérios e as pessoas não querem. Meu coração corta quando na igreja nós convidamos as pessoas a nos ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, e elas não contribuem.
E o coração corta, porque essas pessoas não entenderam ainda que nós estamos aqui para servir. E de alguma forma você pode servir um pouco mais. Eu tenho certeza. Jesus, ele foi um servo tão fiel que Paulo, no versículo de número 8, ele diz que ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente a quem? Aos homens? Não, a Deus, a ponto de morrer. E aí Paulo, ele fala, né? Parece redundante isso, mas não. Ele fala, ele não só morreu, mas ele morreu a morte de cruz. A morte de cruz era só para os piores bandidos da época. Somente as piores pessoas eram crucificadas. Somente as piores pessoas, os piores criminosos, as piores pessoas que cometiam delitos eram crucificadas. Só os piores. E sabe de quem era aquela cruz? Ela não era Jesus. Ela era minha e ela era sua. E Deus nos chama para fazer tão pequenas coisas e muitas vezes nós falamos não para muitas delas. Nós somos chamados para amar a Deus, mas nós somos chamados também para servir. Vamos fechar os nossos olhos. Quero convidar você para estar se colocando diante do Senhor. Mas eu queria desafiar você a ter um compromisso como servo de Deus.